Podcasts BandNews FM. Num oferecimento de Claro Empresas. Bora fazer juntos. Tem Negócio. Podcast com Carla Bigato. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Tem Negócio, o podcast de empreendedorismo da BandNews FM, transmitido diretamente aqui da sala digital Band Google. E nesse episódio, franquias. Quem nunca pensou em investir em um modelo de negócio já pronto? Aproveitar a maior previsibilidade de implementação, de projeção de retorno. Mas será que essa, entre aspas, segurança compensa a também, entre aspas, limitação do empreendedor em imprimir o seu estilo no próprio negócio? Hoje a gente vai ouvir os dois lados. O empreendedor que decidiu pela franquia e vem tendo muito sucesso já há anos, e um outro que criou um modelo de negócios que nesse momento também está em franca expansão. Sejam bem-vindos, Alexandre Seidel. Tudo bem, Alexandre? Hoje proprietário de 9 franquias da lavanderia Sancasec. E Alan Landeia, criador da Carflix, é uma startup de vendas de veículos seminovos. Tem 12 unidades em operação atualmente, mais 20 em implantação. Bem-vindos. Começo pedindo para que vocês se apresentem brevemente, por favor, começando por você, Alexandre. Obrigado. Meu nome é Alexandre Seidel, eu estou na 5ASEC há 18 anos, comecei jovem já na 5ASEC. Na verdade, quem começou foi a minha mãe, que ela adquiriu a primeira loja de repasse, né, que é uma compra quando você compra já de outro franqueado. E a gente eu caí meio que de paraquedas na história e fui gostando de empreender, me motivando, e hoje estou com os dois pés aqui, né, com franquias. Acho que eu já comecei então, olha, um pouco atrapalhada, porque eu falei de Seidel e é Seidel. Tanto faz. A pronúncia. Sancasec, na verdade, é 5ASEC. Tem gente que fala 5ASEC. Qual é a pronúncia correta? 5ASEC? No Brasil a gente fala 5ASEC mesmo. Como a franquia tem origem francesa, lá se fala Sancasec. Então, dos dois jeitos, tá tudo certo. Perfeito. Alan, conta a sua trajetória, por favor. Vamos lá. Eu sou o Alan Landeia, CEO e cofundador da Carflix. E a Carflix ela é uma empresa que foi criada para fazer intermediação de venda de veículos seminovos. Então, a Carflix ela resolve a vida de quem quer vender e comprar um veículo seminovo. Nós criamos a empresa em 2017, então a gente completou 9 anos de empresa. Atualmente a gente está com hoje 15 franquias já em operação, temos mais 25, esse número muda sempre porque a gente está crescendo, a gente está numa trajetória de crescimento. E a gente começou esse projeto com franquias em 2022, não éramos para sermos franqueados, então tem uma longa história, né? Como começou, como nós chegamos, mas a minha trajetória profissional eu começo lá nos anos 2000 como vendedor de automóveis. Em 2017 ali eu tenho um crescimento profissional na carreira de veículos como vendedor, depois gerente, supervisor, diretor. Me tornei referência na área dentro do segmento. E aí em 2017 eu fundo junto com o sócio a Carflix. E a gente começa ali a nossa trajetória com Venture Capital, tal, como uma startup na intermediação de compra e venda de veículos. Em 2021 o mercado dá uma virada e tudo mais, a gente tem uma situação bem complicada que a gente pode falar mais para frente. E aí em 2022 a gente começa a atuar no segmento de franquias. Eu quero saber, vou começar só tirando a dúvida, como é que se cria uma franquia de venda de seminovos por meio de uma startup? Tem loja física também? Tem unidade física? Como se dá exatamente essa estrutura da sua marca? Bom, vamos lá. A Carflix hoje, a gente está focado no serviço da intermediação automotiva. Então a gente entende que o processo de compra e venda de veículo usado principalmente, ele nunca vai ser um processo 100% digital. Então ele é o que o mercado a gente chama de O2O, online to offline. Por quê? Porque o carro usado ele é único. O carro usado ele tem cheiro, ele tem risco, ele tem marcas de uso. Então você não consegue comprar um carro usado 100% de forma digital sem ver esse carro. Então para isso a gente criou o quê? A plataforma digital e as lojas físicas. Então a Carflix hoje ela tem
unidades físicas que fazem o atendimento e fazem a intermediação desse cliente. Então, você quer comprar um carro usado, você consegue ir até uma unidade da Carflix e ver aquele carro lá pessoalmente. A gente cria o agendamento entre comprador e vendedor e nós fazemos a venda para aquele vendedor, para aquele comprador. Ele consegue que a Carflix faça essa intermediação e compre num ambiente seguro, em um lugar onde a gente faça toda a transação. Então, documentação a gente faz no mesmo lugar, seguro, financiamento, a gente faz tudo no mesmo local e o cliente consegue ter essa facilidade para comprar e vender. A pessoa que entra nessa franquia, ela precisa ter um espaço físico ou ela pode fazer tudo online e usar o seu espaço físico? Não, ela precisa ter, porque justamente a gente tem essa comodidade e a expansão. Né? A gente precisa da capilaridade para que você se locomova o menos possível para estar atendendo dentro de uma unidade Carflix. Então hoje, se a gente pegar, por exemplo, a cidade de São Paulo, o Grande São Paulo, uma pessoa que quer comprar ou vender um carro, ela não demora mais do que 20 minutos para chegar a uma unidade Carflix. Então a gente consegue dessa maneira atender tanto quem quer comprar com segurança quanto quem quer vender com segurança. Bom, falando sobre espaço físico, é um dos principais desafios para se montar uma franquia, para se operar uma marca que já existe, né? Um modelo que já existe? Olha, ponto comercial é fundamental. Né? No nosso caso, por exemplo, ele faz toda a diferença, principalmente porque o nosso cliente busca comodidade. A gente tem uma pesquisa que diz que 2 quilômetros de região é onde eles buscam a comodidade dos serviços. Então, o ponto comercial ele é fundamental. Né? Claro que a gente expandiu muito na questão de delivery, e-commerce, esses outros canais, mas que realmente o ponto comercial ainda faz total diferença para uma franquia, principalmente de lavanderia. Por mais que tenha havido essa transformação no período da pandemia, né, de retirada desse esquema delivery, em geral a pessoa que vai até a sua loja é a pessoa que está usando o serviço, não é um motoboy que vai fazer a lavagem, é um funcionário. Isso está acontecendo também? Olha, a gente tem os dois casos. A gente tem um pessoal um pouco mais velho, que é um pouco mais cético com as questões de delivery, e-commerce, não confia muito nessa dinâmica. A gente tem a questão, muitos funcionários das pessoas que vão levar, né? Então você tem a secretária do lar, você tem um motorista, que no nosso caso tem uma alta demanda desse fluxo também. E você tem o delivery com uma pessoa que é um perfil um pouco mais jovem, que está trabalhando, não tem esse tempo todo para disponibilizar em uma das nossas lojas. Agora, Alexandre, você tem que seguir um modelo muito bem definido, né? Já que você é um franqueado. Se você identifica uma oportunidade para aumentar o seu faturamento, ou identifica, por exemplo, um gap, eu poderia ter mais um funcionário aqui que fizesse isso para a pessoa. Você consegue implementar isso? Como é que é o diálogo com a cabeça de rede, digamos assim? Olha, na 5ASEC a gente tem uma comunicação que a gente fala de 2 vias. Assim, como a gente trabalha com serviço, a demanda muda muito, né? Por exemplo, hoje ninguém mais usa gravata. Antigamente todo mundo usava, né? O dress code muda, as necessidades mudam. E por isso que a gente tem essa via de mão dupla. A gente consegue estabelecer, olha, as coisas estão mudando, a gente vai precisar operar assim, operar dessa maneira. A gente testou aqui e viu isso. E a 5ASEC sempre escutou muito e conseguiu até desenvolver um negócio baseado realmente na experiência do franqueado. Eu acho que isso na minha franquia, na franquia que eu opero hoje, a gente tem total caminho para discutir e para conversar qual é a melhor operação a ser feita. Fala desse diálogo, Alan. Esse ponto que ele colocou é um ponto bem importante, porque hoje a franqueadora ela tem que ter esse canal de comunicação com o franqueado. Porque as coisas mudam, os cenários mudam, o mercado muda, o consumidor ele está em plena atualização. Então a gente precisa ter esse diálogo aberto com a rede. Agora, um ponto importante que tem né, a palavra franquia ela carrega um estigma de que você tem um sócio que é a franqueadora e vai ser algo engessado. Não é assim. Não. Né? Não é assim. A franqueadora ela te dá um modelo de negócio e ela fala o seguinte para você, olha, esse é o modelo para você seguir, por quê? Porque esse é um modelo de sucesso. Então, vamos pensar o seguinte, franquia é um modelo de sucesso validado e testado. É garantia de sucesso para você? Não. Por quê?
porque a garantia de sucesso depende da execução do empreendedor. E essa é uma confusão clássica. As pessoas acham que eu vou montar uma franquia e não vou precisar trabalhar. Né? As pessoas falam, montar uma franquia não vou precisar trabalhar. Não, o primeiro erro começa dizendo o seguinte: você montou uma franquia, saiba que você vai trabalhar bastante. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele é um modelo testado e validado, por que você precisa alterar? Então sempre que você tiver uma sugestão, alguma coisa criativa muito boa, converse com o franqueador para ver se aquilo é viável. O que o mercado de franquia está acostumado a ver hoje é o franqueado muito criativo, que altera o processo validado e testado e tem maus resultados. Então, assim, ele é possível seguir a linha e ter sucesso com ele. E sempre que tiver uma sugestão, alguma coisa, tem que ser algo feito a 4 mãos, conversado. Se fizer por conta, está num risco muito grande, né? E tem uma coisa muito importante: empreendedor aprende com o bolso. Então, isso é um erro, né? É um clássico do empreendedorismo. Quando a pessoa é colaboradora, eu já estive do lado do CLT, você testa e erra com o dinheiro dos outros. O empreendedor testa com o próprio bolso. Então, isso é bem complexo que a gente tem que seguir. Que até se complementa, porque o que a gente disse é porque como a gente está há muito tempo operando, a gente tem um canal aberto, porque a gente realmente, um conhece a história do outro. Então, quer dizer, as pessoas que estão entrando mais, que vão entrar no mercado de franquia, elas ainda têm que se adequar, conhecer o mercado, como é a operação, para depois até ver, olha, posso sugerir alguma coisa. Então, acho que depende muito do tempo para você aprender, né? Porque... Já é uma relação sólida, né? Inclusive da sua família, né? A sua mãe começou com a mesma empresa? Sim, na verdade a minha mãe adquiriu a primeira loja há 20 anos atrás, e ela estava com uma loja só, estava estudando fora, e aí quando eu cheguei, ela falou assim, eu estava ainda estagiando, você não quer me ajudar a pagar umas contas, né? Essa parte administrativa e tal. Aí eu peguei e falei, não, te ajudo e tal. Eu fiz arquitetura, né? Nada a ver com lavanderia, com empreendedorismo, né? E eu estava naquela questão, eu estava fazendo estágio em escritório e tudo. E aí ela pegou e falou assim, não, você fica meio tempo lá, meio tempo cá, fica um pé em cada barco, né? E aí eu fui vendo, fui gostando, fui aprendendo a empreender e me motivando, né? Porque é uma coisa que é peculiar, não é para todo mundo, né? Empreender não é para todo mundo, né? Você tem que ter muito sangue frio, tem que saber lidar com pressão, né? Então, assim, não é para todo mundo que tem esse sonho que você mesmo disse de ter uma franquia e acha que vai estar resolvido o problema dela, da vida. E não vai, né? Com franquia você vai trabalhar muito mais do que você trabalha como CLT ou como empregado, porque você tem muito mais demanda, né? Você tem demanda comercial, você tem demanda de pessoal, você tem demanda de suprimento, você tem que adequar tudo e, na verdade, você tem que ser um famoso conciliar tudo com o tempo que você tem. E, na verdade, o tempo você vai trabalhando mais do que realmente você trabalha numa empresa, né? E aí a gente foi crescendo, fui empreendendo, a gente foi em 2008 que a gente começou a implementar, ampliar. O Brasil estava numa vertente positiva naquela época, a gente começou a expandir, adquirir outras lojas e hoje a gente, né, passando pela pandemia, que foi uma situação bem controversa, né, para a gente foi 70% a menos de faturamento. Imagina você abrir a loja e você ter 70% a menos do que você faturava, né? Aí a gente aprendeu, né, como as coisas mudam muito rápido, que a gente tinha conversado, aí você aprendeu que você não vai lavar mais roupa de trabalho, porque era 80% do que a gente lavava, porque as pessoas estão de home office, usando camiseta, pijama para trabalhar, não tem mais essa demanda, e aí você tem que segmentar para uma coisa de casa, por exemplo. Você vai lavar tapete, cortina, edredom, lençóis, essa questão de matar a bactéria, matar o vírus do coronavírus. Então, assim, teve todo esse aprendizado aí que a gente teve na pandemia e aquela coisa que a gente já conversou, né? Altos e baixos. Bom, na sala digital Band Google, a gente tem acesso aqui aos termos mais buscados, mais acessados na plataforma Google. Tem um aqui, ó. Esse é muito interessante, que eu quero repassar essa questão para vocês. Talvez não com relação a um preço, a um custo fechado, mas um dos termos mais buscados no último ano foi uma pergunta, né? Quanto custa uma franquia? No segmento de vocês, vou perguntar para cada um de vocês, uma franquia
custa mais ou menos do que empreender na mesma área fora dessa marca? Você tem que pagar pela marca também, né? Você tem que pagar por todo o processo que já está fechado, mas enquanto empreendedor fora dessa marca, você tem que fazer esses testes de processos, você tem que ir atrás de fornecedor, você tem custos diferentes, né? Queria saber de vocês, são custos equivalentes para se abrir uma franquia ou não? Bom, posso começar falando do segmento automotivo especificamente, né? Então, assim, o nosso modelo ele é um modelo diferenciado, por quê? Porque a gente fala em você ter uma loja de automóveis sem ter capital para comprar carro. Então, na Carflix você não tem, por exemplo, a compra e venda de automóveis, então você não precisa que esse empreendedor tenha capital separado para comprar veículos. Vamos pensar o seguinte, um preço médio de R$70 mil, que hoje é o que gira, a plataforma hoje está girando até um pouco mais que isso, mas vamos colocar R$70 mil, você vai trabalhar com 10 veículos em estoque, você precisa de um capital inicial só para comprar e vender de R$700 mil, né? No caso da Carflix, não, porque como a gente está atuando na intermediação, então você não precisa desse capital separado para fazer a compra e venda de automóveis. Então isso já é um diferencial brutal no nosso negócio. Por quê? Porque a gente está trabalhando só com intermediação, com o quê? Com tecnologia, com know-how, com marca, com uma estrutura administrativa centralizada. Então, se a gente pegar e transferir este segmento específico para você ser um empreendedor, o que seria ser um empreendedor no segmento automotivo? Ele teria que montar uma loja. Então, ele teria que ter uma equipe administrativa, ele teria que ter 2 ou 3 vendedores, teria que ter uma equipe de preparação de veículos, manutenção desse veículo, que ele é obrigado a dar garantia, e ele teria que ter o estoque, o valor, né, do capital para comprar e vender esse estoque. Então a gente está falando aí de um investimento inicial de R$1,5 milhão para cima, né, para ele trabalhar com 10 veículos lá, e uma série de outras coisas. No caso do Carflix, hoje o investimento começa com R$200 mil. Então, com R$200 mil, ele começa a operar no nosso modelo e ele pode transacionar ali 40, 50 milhões de faturamento sellout ano. Com qual estoque? Com zero estoque. Ele não tem estoque. Mas ele tem acesso a quantos veículos ele de já estoque? Ele já começa com o estoque compartilhado da plataforma. Hoje a gente gira em torno de 1.000 carros. Então, ele começa a ter acesso a vender esses carros, mas partindo do início que a gente vai o quê? Ele vai operar achando quem quer comprar e quem quer vender e fazendo intermediação. Então, aquele estoque que está lá, ele gira todo dia. Então, ele não começa com estoque físico parado, está girando o tempo todo. Né? Agora, como empreendedor no Brasil, se a pessoa quiser optar por uma franquia de qualquer segmento, hoje você tem micro franquias que partem ali de 40, 50 mil reais, você tem micro franquias para operar. Então, assim, nunca esteve tão fácil no Brasil você empreender hoje com uma rede de franquias do que no passado. Então, hoje é muito simples, a pessoa ela pode optar por empreender e trabalhar no segmento de franquias com valores muito abaixo do que já foi um dia. E isso é ótimo para a economia, né? Vamos lembrar que o setor de serviços hoje é um dos que mais emprega e que move a economia do país. Então, é super importante ter essa cabeça voltada para o empreendedorismo. 40, 50 mil reais micro 40, 50 mil reais, você tem várias micro franquias. E se olhar no nosso segmento, 200 mil reais no segmento automotivo é muito baixo o investimento para movimentar tanto faturamento. Para o retorno que pode ter. Para o retorno que pode ter. Alexandre, quero ver a sua experiência. Se foi muito, se você gastaria menos abrindo a sua própria lavanderia? Eu acho que a gente Alexandra Seca? Não. Eu acho que a gente tem que colocar nessa conta a questão do custo do aprendizado. Né? Quando você adquire uma franquia, você está adquirindo todo um know-how e, assim, o tempo que você demoraria para aprender aquilo é que você teria que contabilizar. Né? Então, por exemplo, os procedimentos, os manuais, procedimentos, aquilo já foi testado, já foi estudado, testado diversas vezes. E o que acontece? A gente, com isso, você tem que colocar isso na conta, porque o seu faturamento, por exemplo, você vai começar um negócio com um faturamento muito maior, porque você já aprendeu algumas técnicas, alguns processos que vão maximizar isso. Mesma coisa com custos. Você já tem todo um know-how de como vai ser o seu custo, o estudo, como que você, aonde que cada conta, onde que ela tem que ser o percentual do seu custo. Então, quer dizer, todo esse conhecimento vai fazer com que o seu desempenho seja melhor. Então,
isso também tem que estar na conta e não só o custo em si que você está adquirindo uma franquia contra só os equipamentos ou a reforma do ponto comercial. Então, assim, eu acho que tem que ser uma contabilização de todo um processo, de todo um tempo, até por isso que a gente fala questão de tempo de retorno, de maturação e de retorno do capital investido, porque aí você está comparando dois cenários mais ou menos na mesma situação, né? Você está fazendo uma comparação justa. Né? Imagino que a própria franqueadora, né, a empresa, ela traz esses dados para a pessoa que está pensando em investir. Por exemplo, você tem tanto tempo para conseguir o retorno do que você coloca. Na verdade, você apresenta esses dados também? A gente apresenta, a gente põe uma estimativa de payback e uma estimativa de faturamento. Toda franquia começa com a circular de oferta de franquia. Então, o interessado em adquirir uma franquia, ele deve procurar uma franqueadora e ver a COF, que é a circular de oferta de franquia. Nessa COF, inclusive, a gente tem que ali estimar, mostrar o modelo de negócio, apresentar o modelo de negócio para aquele franqueado, para aquele interessado em franquia, para que ele tome essa decisão com calma. Uma franquia não é algo que a pessoa adquire do dia para a noite, que ela decide fazer e fala, olha, agora eu vou ser um franqueado. Não, ela precisa fazer estudado, ela precisa olhar os prós, os contras, a estimativa do payback, ela precisa ver o tempo de maturação dela, né? Esse é um ponto que as pessoas não levam em consideração, o tempo de aprendizado. Então, por mais que a franqueadora te forneça todo o suporte e treinamento, tem o tempo de aprendizado que aquele franqueado vai levar para entender o negócio dele, para dominar aquilo com propriedade. Isso tem que estar na conta do investimento dele. E tem esse trabalho, que até levantando um pouco desse ponto que é interessante, que o brasileiro ele é muito imediatista, né? Ele quer sair fazendo, não, vamos lá, vamos... E eu acho que aí é que mora o perigo. Estudar, fazer conta, tentar entender os cenários, fazer um plano de negócio interessante, para que não tenha frustração depois. Então, assim, eu acho que esse momento de ler a circular de oferta de franquia, que é importantíssimo, esse um mês aí, fazer todos os estudos de caso, né, fazer toda aquela conta, falar com especialistas, falar com outros franqueados da rede, que é muito interessante também, porque você vai conhecendo um pouco mais do negócio, se aprofundar realmente no negócio que você vai, analisar o ponto comercial, quem é minha concorrência, quantos quilômetros, quem que é meu público-alvo. Eu acho que são coisas que devem ser muito pensadas antes de assinar o contrato, até para não ter nenhum tipo de frustração depois. Olha, saiu completamente equivocado o meu plano, e aí o dinheiro muitas vezes de uma vida toda, de uma aposentadoria, é investido numa coisa que realmente não vai gerar o fruto que deveria gerar. Então, eu acho que todo esse cálculo e esse trabalho prévio, ele é muito importante, também no mercado de franquias. Não é porque você está entrando numa franquia que você vai ter uma garantia. Quer dizer, você vai ter acesso a um conhecimento, a estudos, a um manual muito bem elaborado, mas existe também a questão de, na sua situação, nesse lugar que você vai abrir, esse negócio que você está abrindo faz sentido? Né? Então, eu acho que é um pouco disso que a gente tem que conversar aqui com quem está querendo realmente abrir uma franquia. Eu adoro Tem Negócio porque a gente trata da vida real, né? A pessoa que está pensando nisso, vou tirar dúvidas com vocês. Inclusive, tem outra tela aqui na sala digital Band Google que aborda aqui as franquias mais baratas, melhores franquias, né? Como você estava dizendo, a partir de 40, 50 mil reais já é possível investir em franquias. E também tem uma outra das atividades mais buscadas para abertura de franquias. E a gente tem, em primeiro lugar, dá uma olhada, franquia de lavanderia. Como a gente está falando de vida real e das questões práticas, Alexandre, eu vou começar pela dúvida básica das básicas, que é com relação ao ponto. O ponto entra nesse cálculo também das franquias, do seu investimento de franquia ou não? É um investimento seu? E como é que você fez para escolher ali os pontos, né? Ponto comercial. Na verdade, a lavanderia, o ponto comercial, ele é fundamental, porque realmente você está atendendo aquela região. Então, você tem que fazer um estudo, como a gente falou, olhar e ver mais ou menos os condomínios, os prédios, o fluxo, a rua, né? Tem vários pontos que a gente analisa quando a gente faz esses estudos de viabilidade. Às vezes, você tem um ponto que você tem um aluguel muito maior,
e um ponto que você tem um aluguel menor. E muitas vezes o ponto do aluguel maior na conta faz mais sentido, porque você vai ter mais fluxo. E em São Paulo, principalmente, as pessoas buscam comodidade. Você vai no lugar mais próximo, no lugar que você tem estacionamento, que você consiga estacionar, ou que a rua não tenha tanto trânsito. Se estiver muito parado ali, você não vai conseguir acessar. Então, assim, são coisas ali que realmente em lavanderia faz todo sentido essa questão do ponto. Essa a primeira pergunta. Essa é a primeira com relação à lavanderia, porque a gente está nessa demanda de lavanderias automáticas. É por isso que eu acho que a franquia de lavanderia agora, ela está, porque é uma demanda nova da população brasileira que demanda um serviço automático, né? Antes a gente não tinha muito isso no Brasil. A gente tinha muito isso na Europa, muito nos Estados Unidos, e realmente é uma coisa que tá mudando o perfil aqui do consumidor no Brasil. A adaptação do ponto, do local físico, do espaço físico fica a cargo da pessoa, do franqueado. Fica, mas é um custo estimado que você coloca ali no seu plano de negócio, claro. Tá. Se às vezes um ponto demanda mais obras ou menos, aí depende muito da situação. E ali está no plano de negócio que você vai gastar aquele valor em equipamentos, em estrutura, né, adequação, rede elétrica, hidráulica, essa situação. Para a franqueadora, para essa expansão, né? Assim como você está dizendo, tem gente que acha que o franqueado trabalha menos. Foi lá, gastou, investiu e está tudo bem. Não é verdade, absolutamente. Até passa a rodar mais facilmente depois, né, Alexandre? Sim. Quero te ouvir sobre isso mais tarde. Mas tem que trabalhar muito. E a franqueadora também. Não é simplesmente deixar e o dinheiro vai rodando ali. Inclusive, Carflix tem, recentemente, recebeu um aporte, digamos que substancioso, né? Na verdade, tem um nome de peso, né? Carflix, hoje a gente tem como sócios o Grupo SMZTO, do José Carlos Semenzato, e o Mercado Livre como um dos sócios da empresa. Então, assim, isso dá, obviamente, know-how, uma transmissão de know-how dos nossos sócios com a empresa e uma segurança para quem quer investir, para quem quer ser nosso franqueado. Então, o nosso quadro societário hoje está bem robusto e ajuda nesse processo. Agora, te dizendo também sobre o papel da franqueadora, papel da franqueadora auxiliar esse franqueado no quê? No ponto comercial, na elaboração de um projeto arquitetônico que vai fazer a previsão das instalações. Então, diferente do empreendedor que se arrisca e se aventura sozinho, parte da responsabilidade da franqueadora é auxiliar nesse processo de procura do ponto, adequação do facilities, né, do que vai ser necessário ali para o investimento. Então, esse é um papel fundamental que hoje a Carflix faz, mas que as boas franqueadoras têm obrigação de fazer. Então, e depois vem todo, obviamente, o suporte e acompanhamento da operação. Diferente da pessoa que está empreendendo sozinho. O Sebrae tem levantamentos hoje que 70% das empresas que abrem, elas fecham em até 2 a 3 anos. Quando a gente vai para os segmentos de franquia, esse número cai pela metade, né? Então, e hoje muitas pessoas falam mal de uma franqueadora, de franquia, sem conhecer realmente o processo. Porque hoje, dizendo novamente, é a maneira mais segura, testada e comprovada para quem quer empreender, não cair em cilada, não ter que fechar e de se desfazer do teu capital assim de maneira precoce. É o custo do aprendizado que eu tinha comentado, por exemplo. O tempo que você vai ficar aberto, tendo prejuízos, etc., também está nesse pacote das contas, né? São modelos que já foram testados. Exato. Pergunto, você se arriscaria em outra área? Agora são quantas mesmo? São 9, né? São 9, Você se arriscaria abrindo uma franquia de outra atividade? Essa é uma boa pergunta. Hoje a gente somos multifranqueados, mas só de um segmento, né? A gente trabalha com serviços, né? É diferente você trabalhar com varejo e serviço. O serviço, ele tem muito mais detalhes da operação. Você tem, por exemplo, a percepção de satisfação do cliente, ela é muito mais difícil, porque você precisa passar por vários pontos, né? Então, a prestação do serviço envolve muito mais mão de obra, você precisa controlar muito mais a sua operação para que realmente você tenha uma operação de êxito. Então, assim, é um trabalho
muito grande. Eu tenho vontade de operar em outras áreas, mas eu não consigo deixar o que eu faço hoje por conta desses controles todos com relação a ser uma unidade, uma prestadora de serviços, né? A gente sabe que prestação de serviço, você ter a qualidade, ter o seu cliente ali satisfeito, ele é muito mais difícil, né? Então, por exemplo, a manga ela tem que estar muito bem passada, do jeito que ele gosta, diferente de eu pegar um produto e vender ele, porque ali o produto já chega pronto para mim, eu já estou repassando. Então, assim, essas questões para uma franquia de serviço, elas também têm que ser analisadas. O trabalho em si, operacional, ele demanda muito mais. Cara, eu queria saber se eu posso vender uma franquia para ele nesse podcast. Eu já estou quase comprando. Eu vou usar o lado vendedor aqui também. Não, ele está usando desde a hora que ele chegou. Vou usar o lado vendedor, estou quase comprando. A gente não nega a origem, não é verdade? Pois é. Agora, a Carflix já nasceu com a ideia de ser uma empresa a ser franqueadora? Franqueadora, não. E sendo bem transparente, essa foi uma quebra de paradigma que a gente teve que fazer dentro da empresa. Né? Para você ter uma ideia, eu conheci o Semenzato em 2020. Em 2020, através de uma pessoa em comum, foi apresentado o Semenzato, e eu fui para uma reunião em 20 minutos com ele, fiquei 2h30. E ao final dessas 2h30, eu saí de lá com uma proposta para ele adquirir uma parte da Carflix. E quando a gente levou para o nosso conselho, um dos nossos sócios virou para a gente e falou o seguinte: você quer ser uma franquia? Eu falei, sim, eu quero ser uma franqueadora. Ele falou, mas o que você quer ser? Você quer ser uma Sodier? Né? Citando o nome aqui, desculpa. Mas você quer vender doce? Eu falei, não. Eu quero ser uma franquia. Os caras têm 500 lojas, a gente quer chegar em 500 lojas. E aí esse processo ficou em stand-by durante 4 anos, até que a gente virou depois, conseguiu implantar ali no momento de necessidade. E a Carflix eu tenho que dizer o seguinte: a Carflix passou por um momento de necessidade extrema. Em 2021 a gente chegou, a gente teve um rompimento com um dos antigos sócios, e no começo de 2022 a gente demitiu o time inteiro para fazer o fechamento da empresa. Então a gente entrou no segmento de franquia por uma decisão minha e uma necessidade. Então, dali para frente que a gente começou a modelar o negócio para franquia e chegamos aí nesse momento que nós estamos hoje. E como é que você chegou nesses outros investidores? Mercado Livre, né, agora? O Mercado Livre veio com a gente em 2020, ainda durante a pandemia, no final de 2020. Também por quê? Porque a gente estava no mercado focado no Venture Capital. Então, a gente era uma startup no setor de Autotech, focada na compra e venda de automóveis, né, na intermediação de compra e venda de automóveis, mas em lojas próprias. Então, a gente tinha um plano de ter 100 unidades próprias e a gente precisava do dinheiro do Venture Capital para continuar com aquilo. Mas o Brasil, naquele momento, antes da pandemia, era um Brasil inflacionado, com super valuations, né? Empresas de fundos de venture capital querendo aportar, a gente tinha uma taxa de juros menor, então tinha um cenário muito propício para o investimento em venture capital. Então você tem exemplos ali de empresas com valuation enorme. E a Carflix vinha nessa onda. Quando veio a pandemia, o mercado mudou, né? E a Carflix, em relação aos concorrentes, os concorrentes que nasceram ali junto com a gente lançou 6 meses antes da pandemia um processo que era compre e vende seu carro sem sair de casa. Se a gente falar compre e vende seu carro hoje sem sair de casa, é uma coisa meio banal, meio simples. Mas em 2019 não era. Fazia toda a diferença. Em 2019 era muito diferente. E aí, quando veio a pandemia, a Carflix foi a única nesse segmento de autotechs a manter a receita. Por quê? Porque a gente tinha pronto, estruturado e funcionando o compra e venda sem sair de casa. Então tinha guincho na cidade inteira, tal. Então a gente conseguiu fazer isso. Isso atraiu, na época, novos investidores como o Mercado Livre, e a gente fez a rodada ali no final de 2020. Só que essa rodada não era uma rodada suficiente para manter um plano de expansão de 100 unidades. Por quê? Porque era uma rodada menor. Então, como toda empresa, como toda a startup que está trabalhando ali com valuation e dependendo do venture capital, o que era estimado? Vamos fazer o crescimento até aqui e no próximo ano, 2021, a gente arruma um novo investidor para alavancar esse crescimento de 100 lojas próprias, que é o que a gente queria fazer.
Bom, o mercado mudou, não tinha mais investidores buscando esse supervaluation, a gente não ia conseguir. Prevendo isso, o que a gente fez? A gente começou a fazer uma migração e um estudo para virar franqueador. E aí a gente foi fazendo esse estudo até durante o segundo semestre de 2021. Quando chegou no final de 2021, um dos nossos investidores, um dos principais investidores, virou e falou o seguinte: olha, eu não quero atuar com franquia, eu vou sair. E aí nisso que ele sai, ele deixa de fazer o segundo aporte que ele tinha que fazer, e aí a gente passa uma situação extrema, né? Começo de 2022, ali em abril de 2022, a gente tem que fazer o desligamento de todo o time. Meu Deus. E optar pelo encerramento. Nossa. Quando a gente opta pelo encerramento, eu olho para o lado e falo: e agora? Né? Não tenho mais nada, vou perder tudo, né? E aí, na raça, na vontade, eu tinha um plano desenhado e eu falei: eu vou seguir o plano. Então, nessa época, a gente tinha 5 unidades próprias, a gente fechou 3. Mantive 2 e entreguei a chave para um dos parceiros comerciais. Sérgio Camacho, um abraço para ele, que foi um dos caras que acreditou na gente no início. Por quê? Porque ele viveu, né, na verdade, ele viveu o meu sonho e falou o seguinte: vamos fazer, eu vou tentar. Qual o meu risco? O risco é o seguinte: se a gente fechasse, eu ganhei uma loja, mas eu precisava arriscar, não ia ter mais nada. Aí a gente entregou a chave para ele, já não tinha mais dinheiro em caixa e começamos a operar. 6 meses depois, eu transferi aquele know-how, aquele conhecimento para ele. 6 meses depois a gente olhou, ele já teria tido payback se ele fosse ele investidor. E aí eu comecei a procurar o meu hall, o meu network, e comecei a falar o seguinte: olha, quer operar, eu preciso testar, eu preciso validar esse modelo. E aí eu comecei, dentro do meu network, de 20 anos de concessionária, comecei a entregar a bandeira Carflix para as pessoas. Falou o seguinte: me ajuda, eu preciso testar. E aí nesse teste, quando a gente chegou em 5 unidades, eu falei: olha, tá aqui, o payback é tanto, o retorno é isso, a gente consegue operar e esse negócio consegue escalar. Eu acho que é aí que está o valor do franqueado. Porque aí você consegue ver o que o franqueado na ponta, fazendo um trabalho bem feito, consegue entregar até mesmo para a franqueadora. Para a franqueadora poder testar e ter esse know-how, é isso. Assim, cada um fazendo o seu papel, eu acho que o negócio funciona muito bem. Muito bem. E aí, Para se abrir uma franqueadora, precisa de algum tipo de registro? Vocês falaram da circular, né? Dessa circular Sim. com as informações. Você precisa registrar em algum lugar? Olha, a partir de agora sou uma franqueadora e vou passar esse know-how para outros. A primeira coisa para ser uma franqueadora, que foi um caminho que a gente teve que fazer, é fazer o processo de validação dessa franquia. Mas primeiro, para ver por quê? Porque quando você abre uma franqueadora, a gente precisa pensar o seguinte: você passa a ser responsável pela vida das pessoas que vão investir com você. Então você está gerando um emprego direto das pessoas que estão ao teu redor como franqueador, e você está gerando empregos indiretos, que são os funcionários Sim. que você tem na ponta do franqueado. Então você é responsável por uma cadeia imensa. Então não dá para lançar uma franqueadora sem testar, sem validar. E aí vem o segundo passo, que é: quem te ajuda a testar e validar? Você tem as formatadoras de franquia. Então tem algumas empresas formatadoras de franquia que vão avaliar a escalabilidade, a franqueabilidade do negócio, a rentabilidade. Primeiro, ele tem margem para remunerar a cadeia completa? Porque não adianta não ter margem para remunerar a cadeia, né? Então essas empresas, essas formatadoras te auxiliam nesse plano de negócio. Depois que você faz esse plano de negócio, você está apto ali para começar a fazer a sua expansão, mas não é legal, não é certo você ter essa expansão sem essa validação e esse selo dessas formatadoras de franquia. E o Brasil também mudou em relação à franquia. Por quê? Porque em 2019 foi sancionada a lei de franquia. Então essa lei de franquia, ela defende tanto a franqueadora como o franqueado. Então, por exemplo, das coisas mais simples, por exemplo, uma ação trabalhista do colaborador do franqueado. Ela pode acionar a franqueadora? Antigamente podia. Hoje isso já é desenhado que não pode mais. Na verdade, tem uma relação, o funcionário do franqueado não estabelece vínculo trabalhista com o franqueador. O franqueado ele é obrigado a seguir normas de trabalho, da Convenção do Trabalho, ele é obrigado a seguir normas. E o franqueador tem que defender o espaço, o território do franqueado. Então, isso dá muito mais segurança
para quem quer empreender como franqueado do que era antigamente. Então, hoje é um ótimo negócio isso. A legislação está muito mais desenvolvida Mudou anos muito. pra cá. As coisas estão bem claras. Eu acho que a função e a responsabilidade de cada uma das partes. Eu acho que você entrando numa situação que você sabe exatamente qual que é a sua responsabilidade, qual é o seu trabalho, e as regras estando claras, eu acho que facilita bastante. Bom, agradeço muito aos dois pela participação aqui hoje. Como tem negócio, a gente falou, né? É vida real. Queria pedir para que vocês encerrassem com uma mensagem que vocês gostariam de ter ouvido quando estavam começando nesse caminho, nessa jornada. Vou pedir para você começar, Alan. Eu tenho um recado para dizer o seguinte: para quem quer empreender, né? A primeira coisa, não desista do teu sonho, corra atrás do teu sonho, mas sabe o seguinte, não vai ser fácil. Porque a vida do empreendedor depende de resiliência, dedicação, vontade contínua e superação, né? Ele vive todo dia a superação dos seus próprios medos, das suas próprias vontades. Então, assim, o que eu gostaria de ter ouvido lá atrás é empreenda, mas saiba que não vai ser fácil. Porque hoje as pessoas acham que elas vendem a riqueza muito facilmente e o trabalho vem primeiro. Então, assim, o trabalho vem primeiro. Então, trabalhe bastante. Eu vi isso, vou dizer, de todos os entrevistados que vieram aqui. Olha, você vai trabalhar. E trabalhar muito, né? Agradecendo demais ao Alan Ladeia, que é empreendedor, é fundador e CEO da Carflix, que é essa startup de venda de veículos seminovos. E aí agora eu vou pedir para o Alexandre para passar a sua mensagem, por favor, para quem está pensando em abrir uma franquia. Exatamente. Quem quer empreender e quer abrir uma franquia, o meu conselho é pesquise, faça contas, faça uma pesquisa 360, converse com o seu possível consumidor, franqueados que já fazem parte da franquia. Faça uma pesquisa completa sobre o negócio que você vai estar entrando, faça o plano de negócio, sabe quantos meses você vai conseguir operar se você não tiver o lucro que você estava esperando, quais são as chances de sucesso, aonde você está colocando o ponto comercial, existe a viabilidade comercial, quem vai ser o seu público-alvo. São essas perguntas que são muito interessantes de serem feitas antes de assinar um contrato, antes de investir um dinheiro que muitas vezes é um dinheiro muito suado de uma vida de trabalho, né? A gente sabe que o brasileiro ele tem esse sonho de ter um negócio próprio, de ter uma franquia, mas isso também tem que estar muito aliado a um trabalho prévio de pesquisa e também de estar envolvido 100% no seu negócio. Muita gente fala, eu quero ser empregado e ter um negócio próprio, assim, eu vou adquirir ele para minha esposa, eu vou adquirir ele para o meu filho, você vai adquirir um negócio para você. Então, eu acho que tem que ser feita essa construção. Eu vou conseguir empenhar o meu trabalho nesse negócio, porque isso faz total diferença quando você é franqueado. Muito obrigada, viu? Alexandre Saidel, que é franqueado da lavanderia 5ASEC, ou Sancasec, ou 5ASEC, ou 5ASEC. Obrigada, Alexandre, pela presença hoje. Obrigada, Alan, pela aula que vocês trouxeram aqui, pela ajuda a quem está acompanhando o Tem Negócio. Bom, deixa eu agradecer você também pela companhia até agora. Até a próxima quinta-feira com um novo episódio do Tem Negócio. Até lá! Tem Negócio, podcast da Band News FM. Oferecimento Claro Empresas. Bora fazer juntos. Para não perder nenhum episódio, acompanhe pelo aplicativo Band Play ou siga Band News FM na sua plataforma de áudio favorita.